Uma boa noite a todos. Nós estamos dando início a mais um diálogo com a Corregedoria. Hoje nós vamos falar sobre distribuidor e protocolo de petições digitais, dúvidas e orientações. Esse programa é dirigido a funcionários do Estado todo e é dirigido também aos estudantes de direito, aos advogados, aos promotores, porque esse é um programa aberto, não é? Que fica depois disponível no site da APAMAGES para que possa ser ouvido, para que possa ser consultado por quem quiser. Então a tendência é que depois o número de pessoas que vão ouvindo o programa, sempre que surge uma dúvida, é cada vez maior, ainda mais num tema como esse de hoje. Tá? Então o nosso interesse é que o maior número de pessoas em todo o Estado possa ter conhecimento do que nós vamos tratar aqui hoje. De uma forma simples e objetiva, nós vamos tratar dessas questões que têm preocupado muito os advogados e os funcionários no Estado todo. E depois as pessoas vão, na medida do seu interesse, mandando as perguntas, tá? Que vão ser depois encaminhadas para todos aqui da mesa. Bom, esse programa de hoje tem a participação do Dr. Fernando Tasso, que é assessor da presidência para a área de informática, não é? Tem a participação da doutora Vanessa Matheus, que é a corregedora permanente do protocolo distribuidor aqui do Fórum João Mendes, que é o maior que nós temos, né? E também nós temos a participação de 3 funcionários da SPI, que é a Secretaria de Primeira Instância, que é a Marinelli Pavão, Clóvis Cruz e a Ana Fabiola Peron, que vão nos ajudar a discutir esse tema. Eles estão o tempo todo tratando desses assuntos, então acho que vai ser muito importante para todos nós. Esse programa é uma forma da Corregedoria tornar acessível para todos, não é? O trato com esses temas que são novos e que são importantes para todos nós. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender do porquê desse processo digital. Não é? Se o processo digital é mais ágil, o processo digital é mais rápido, não é? E ainda que tenhamos algumas dificuldades agora, para o futuro, isso tudo vai ser superado. No início, a gente fica apreensivo, a gente fica preocupado, mas isso tudo vai sendo superado aos poucos. Não é? O Dr. Fernando Tasso, o Dr. Gustavo Santini se esforçado muito para que o programa seja cada vez melhor, mas nem tudo depende da gente. O importante é que estamos trabalhando para o bem de todos. Tá bom? Então nós vamos começar o nosso programa. Nós não vamos fazer palestras, porque eu acho que isso acaba ficando um pouco maçante. Nós vamos fazer como se fosse um bate-bola a respeito desses temas todos. Não é? Então, em vários fóruns já existe o protocolo digital. Alguns advogados têm dificuldade para distribuir uma petição, para protocolar uma petição. Então eu vou passar a palavra para o Dr. Fernando Tasso com uma pergunta. Não é? O que ele diria para os advogados que têm hoje dificuldade com o processo, que têm dificuldade com a distribuição ou com o Boa noite a todos. Igual agradeço em primeiro lugar imensamente esse convite, essa oportunidade da gente levar essas informações nessa forma de divulgação que é muito assistida, não só por juízes, funcionários e público externo também. Agradeço ao desembargador Rafael Mesquita, presidente da APAMAGES, por essa oportunidade, e o desembargador Renato Nalini, nosso corregedor, que tem essa iniciativa louvável de divulgar ainda mais e cada vez mais a questão do processo eletrônico. Sei que é um entusiasta da eliminação do papel e, consequentemente, do processo eletrônico. Se eu tivesse um conselho a dar para quem vai começar a fazer documento eletrônico, não poderia ser outro, a não ser consumir o material que já está disponível na internet, no nosso portal, na página do Puma. Existe à disposição dos advogados uma cartilha que foi elaborada com a participação da OAB, o pessoal da STI, nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, e o pessoal da OAB, uma cartilha muito fácil de ser lida, de ser compreendida. Tem também um vídeo instrucional de 12 minutinhos que eu garanto que quem vir esse vídeo não terá nenhuma dificuldade em fazer o peticionamento eletrônico. Existe também uma tabela de requisitos, um documento
para que o advogado configure seu computador. E, fora isso, depois que já consumiu todo esse conteúdo que o habilita a peticionar eletronicamente, e já depois de sua certificação digital, muito simples, acessar o portal ESAGE, que é o portal do peticionamento eletrônico, e fazer um peticionamento teste. E já existe essa funcionalidade, o peticionamento para o foro teste. É um foro fictício, em que o advogado pode juntar petições igualmente fictícias, que depois serão descartadas, e ao término da operação ele vai ter a certeza de que ele cumpriu todas as etapas do peticionamento eletrônico. Então, uma vez feito isso, ele está habilitado a fazer o peticionamento eletrônico sem qualquer dificuldade. Só para eu entender melhor, então, esse foro teste não está valendo, é uma petição de mentirinha. Eu posso peticionar lá uma receita de bolo só para treinar e não vai valer, ninguém vai ler isso daí, é só para eu treinar em casa. Exatamente, eu já vi alguém dizendo que conhecia o juiz do foro teste, mas na verdade é um foro teste, é um foro fictício, realmente ele não existe. Assim como as petições sejam encaminhadas para lá, pode ser uma receita de bolo, qualquer coisa, para quê? Para provar o conceito, que é possível através do computador do advogado, com o uso da certificação digital, se enviar a petição, se validar esse envio e ter a confirmação de que o peticionamento foi feito com sucesso. Ótimo. Isso, tá vendo? Eu mesmo já não sabia do foro teste, que é uma coisa mais nova, não é? Agora, doutora Vanessa, o que a gente às vezes ouve no dia a dia é que algumas pessoas não conseguem confiar muito no sistema, porque às vezes o sistema fica indisponível e é o último dia de prazo, por exemplo. Como é que o advogado faz nesse tipo de situação? Boa noite, Durval. Boa noite a todos. Eu posso tirar? De fato, eu sou corregedora do sistema de distribuição e do protocolo do João Mendes. Então, todas as vezes que o advogado não consegue fazer um peticionamento eletrônico ou distribuir um processo digital, ele vem ao meu gabinete, que também sou juíza do Foro Central, da 8ª Vara Cível, para solucionar esse problema. É verdade que o sistema enfrentou e enfrenta vários tipos de indisponibilidade. E isso é muito natural. Nós estamos implantando esse sistema. O volume de processos, o tamanho do nosso Poder Judiciário gerou uma necessidade de troca de servidores, de armazenamento, de uma série de questões técnicas que o Dr. Tasso tem conhecimento e eu não. Mas o fato é que o sistema eventualmente gera indisponibilidade, o advogado não consegue peticionar. Essa questão é prevista na resolução do peticionamento eletrônico e o advogado não perde prazo por conta de indisponibilidade do sistema. Às vezes o advogado chega na minha sala no último dia do prazo, doutor, eu preciso apresentar essa petição física, porque hoje é o meu último dia do prazo. Caso de apresentar a petição física, o advogado comprovando que o sistema estava indisponível, e como é que ele comprova isso? Primeiro que o Tribunal de Justiça publica as indisponibilidades do sistema. Todos os dias, quando o sistema fica indisponível, tem uma publicação no site do tribunal. Então o advogado pode imprimir essa tela ou consultar essa tela. Ainda que não tenha esse aviso de indisponibilidade, o advogado pode juntar a tela da tentativa de peticionar ou de distribuir sem êxito, por conta do sistema, por conta de indisponibilidade do sistema. Ele comprovando que o sistema estava indisponível naquela data, o prazo dele é imediatamente prorrogado para o primeiro dia útil em que o sistema voltar a funcionar. Não é para o dia seguinte. O prazo é prorrogado para o dia em que o sistema voltar a funcionar. Então não existe a possibilidade de perda de prazo por conta da indisponibilidade do sistema. Mas o que acontece é que o advogado não interessa a ele apenas a prorrogação do prazo, porque ele precisa resguardar algum direito. Ele precisa de uma liminar, ele precisa de uma assustação, ele precisa de uma liminar em questões de plano de saúde, com cirurgia de data, que não adianta aguardar o dia útil imediato. Então o advogado vem, eu autorizo o peticionamento físico, eu, no caso de petição inicial, o juiz, quando for petição intermediária, autoriza o peticionamento físico, despacha na própria petição e o cartório faz a ação daquela petição física. Em suma, o prazo é prorrogado para o primeiro dia útil imediato em que o sistema volta a funcionar ou autoriza-se o peticionamento físico para evitar perecimento de direito. Eu acho que é interessante que a gente trate um pouco mais dessa questão da indisponibilidade. Doutor Fernando, se eu for um advogado
e vou peticionar. Eu tenho prazo. Está indisponível. Como é que eu provo que estava indisponível no dia do meu prazo? Eu vou ficar inseguro. Como é que eu resolvo um problema desse? A pergunta é excelente e tem toda a pertinência. Hoje mesmo eu conversei com 2 colegas de uma comarca em que a implantação do Puma aconteceu recentemente e, curiosamente, não havia certeza de onde buscar essa informação com fidedignidade. No começo das implantações nós não tínhamos essa ferramenta, mas o fato é que hoje temos, foi desenvolvida pela STI, que acessando o portal do Tribunal de Justiça, na cortina Advogado, o primeiro item chama-se Aviso de Indisponibilidade de Sistema. Clicando nesse link, vai ser remetido a uma página em que pode selecionar diversos serviços, consulta de jurisprudência, portal do TJ, peticionamento de primeiro grau e peticionamento de segundo grau. Selecionando o peticionamento de primeiro grau, escolhe a data ou o período em que deseja saber essa métrica e vai receber um relatório de quantos minutos o sistema ficou fora do ar nesses dias. Então, por exemplo, o advogado tem que fazer um peticionamento eletrônico hoje. Ele fala, puxa, não estou conseguindo. Será que o sistema do tribunal está indisponível? Imediatamente ele entra no site do Tribunal de Justiça, para esse local que eu acabei de mencionar, retira um extrato. Se realmente se comprovar que o sistema está fora do ar mediante o extrato, ele junta esse print dessa tela, logicamente ele imprime essa tela, junta a sua petição física e leva ao despacho do juiz, se e somente se houver risco de perecimento de direito. Por quê? A própria resolução 551 prevê que se não houver risco de perecimento de direito, o juiz não deve aceitar a petição física, mas o prazo se reputa prorrogado para o dia seguinte, imediatamente seguinte, em que o sistema voltar. Bem, 2 coisinhas. Primeiro, Marinelli, eu queria que você me explicasse, para quem está ouvindo pudesse entender. Eu tenho um processo digital que preciso fazer uma precatória para o interior. Como é que faz isso? Lá na cidade onde vai a precatória não tem processo digital. Como é que eu resolvo essa situação? Bom, quero esclarecer, boa noite a todos, né? Eu quero esclarecer que a precatória, no momento, ela é toda física, tá? Não existe ainda precatória digital. Então, mesmo onde todos os fóruns sejam digitais, a precatória continua sendo física. O que muitas pessoas têm dúvidas, advogados e os próprios servidores, quando o processo é digital e a gente tem que encaminhá-lo para um local onde é físico, por exemplo, outro tribunal eleitoral, tribunal militar ou a própria Prodesp, onde o sistema ainda é Prodesp, né, que até o final do ano ainda a gente não estará todo o tribunal não estará no SAG. Aí sim, o distribuidor que vai receber pelo sistema o processo digital, ele vai materializar o processo, imprimir e encaminhar o destino, qual seja outro tribunal ou a um setor que não é ainda digital. A precatória, quero esclarecer, continua física em todo o estado. Em todo o estado. Ótimo. Então, se eu estou no interior e aqui em São Paulo é digital, só para ficar claro, eu trabalho numa cidade pequena como advogado, tenho que mandar uma precatória para São Paulo, para cá, ainda que aqui já esteja digitalizado, eu não me preocupo, eu mando a precatória, eu distribuo a precatória no papel, não tem problema. Não tem problema. E o próprio tribunal se incumbe de encaminhar Sim. Sem preocupação minha. Sim. Ótimo. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o doutor Fernando Tasso, que é do Hermes Reinaldo de Lucas, supervisor de serviço lá de Barretos, marca de Barretos. Ele quer saber essa questão da digitalização, da disponibilização, e quando ocorrer de todo o sistema já estar digitalizado, como é que faz? Certo, Hermes, boa noite, obrigado pela pergunta. Hermes, eu interpreto sua pergunta de 2 modos. Primeiro, que é uma expectativa boa, né, de que todo o Estado vai estar digitalizado. Hoje ainda não temos essa perspectiva, muito embora as competências cíveis, família e sucessões, juizado especial cível e acidentes do trabalho já recebam o digital, o eletrônico. Quem fica excluído? Crime e varas cumulativas e suas variações dessas 2 competências. Aí tem uma série de questões que envolvem, mas a primordial delas é uma questão de estratégia de projeto. Temos um planejamento estratégico, aqui estamos inexoravelmente jungidos,
E temos que, na presidência, executá-lo, que determinou que até o final de 2013 tenhamos um sistema único e 40% das varas digitais. Adotados esses critérios, chegamos lá. Então, quando teremos o estado inteiro, aí me parece que vamos para 2014, certo? Por outro lado, como que vai ocorrer essa questão do protocolo quando todo o sistema estiver digitalizado? Eu vejo isso como sendo a meta que estamos perseguindo e não vejo que deva haver uma modificação nessa sistemática quanto à forma de peticionar quando o sistema estiver indisponível. Naturalmente, nas competências criminais, a questão da indisponibilidade, que embora seja episódica e curta, curtíssimos espaços de tempo hoje com a nova infraestrutura, no crime ela é mais crítica, porque está se lidando com um bem jurídico muito mais sensível, que é a liberdade, o direito de ir e vir. No entanto, me parece que essa sistemática, uma vez que ela esteja bem assimilada, não somente pelo distribuidor, pelos juízes e principalmente pelos advogados, a gente já tem condições de prosseguir adiante e caminhar para 100% de digitalização. Sr. Fernando, só para aproveitar essa questão da indisponibilidade do sistema, por que fica indisponível? A culpa é do tribunal? A culpa é de outra pessoa? Por que acontece isso? É difícil, a gente se irrita no computador porque ele não cumpre alguma função. E eu imagino que o advogado lá no escritório dele deve ficar um pouco irritado que fica indisponível. Mas por que isso acontece? De fato, Durval, sem logicamente apontar dedos, mas esse mundo é composto de três esferas muito bem distintas de peticionamento. Primeiro, o sistema do tribunal, que é dotado de toda a infraestrutura de alta disponibilidade e alta capacidade. São storage, data centers, houve um investimento maciço ultimamente para que eles tivessem 99, alguns noves para frente da vírgula disponível. Mas não é só isso que basta, né? Aí é um mosaico composto não só pela infraestrutura do tribunal, mas também a disponibilidade do Cadastro Nacional de Advogados. Por quê? Lá que é feita a validação do advogado para que ele possa entrar no sistema como advogado. Do contrário, não teríamos como identificá-lo como tal e com capacidade postulatória, porque na certificação digital só existe nome e CPF. E é através da validação desse CPF no CNA é que nós recebemos o ok como ele sendo advogado e habilitado para ele poder interagir no sistema. Mas não são só esses dois mundos que eu acabei de falar, existe um terceiro, que é a máquina do advogado. Por isso que eu falei inicialmente sem apontar dedos, mas é comum. Na nossa própria casa, nós temos às vezes um computador que não está com as configurações, vamos dizer assim, todas atualizadas. E aqui eu estou falando de uma máquina Java, estou falando de uma atualização do Internet Explorer, atualizações críticas do Windows, não é verdade? Ou muitas vezes a conexão de internet que tem na casa do advogado. Ele fala, puxa, mas está muito lento. Minha gente, é diferente 10 mega que a gente tem, por exemplo, servindo um fórum do interior, que é dotado de uma disponibilidade de 99%, e de 10 mega que a gente contrata para nossa casa, que a disponibilidade contratada é de 5%. Então aí vocês vejam a dificuldade. No entanto, esse mosaico aparentemente frágil para todo o peticionamento eletrônico não gargala a atividade do advogado. Por quê? Em todas as comarcas dotadas do processo eletrônico, no fórum existe a central de atendimento. Portanto, se o advogado tiver qualquer dificuldade de fazer o seu peticionamento de casa, do escritório, da casa do cunhado, que seja, ele se dirige ao fórum e no fórum está disponível para o uso dele a máquina, o computador, já com acesso garantido ao site do tribunal e uma digitalizadora e uma fenda para que ele utilize a certificação digital dele. Portanto, a própria Resolução 551, por determinação da Lei 11.419, previu que alguma alternativa tem que ser dada ao advogado. Por isso que eu não vejo, eu vejo que pode ser difícil fazer você mesmo, de casa. Difícil por esses três mundos terem que orbitar, vamos dizer assim, no mesmo contexto. Mas nem de todo modo inabilitado se algum deles, por algum motivo, falhar. Se eu entendi, então é importante que o advogado tenha um computador atualizado, moderno, né, com os programas todos atualizados. Isso é importantíssimo. Não adianta reclamar do sistema se o seu computador é velho, se o seu computador não tem capacidade. A gente sabe que um computador muito barato, às vezes, não tem a configuração que permita que ele faça um bom trabalho. A gente sabe dos vários sistemas, dos vários níveis de máquina. Então, uma boa máquina, bem atualizada, dificilmente vai dar problema de indisponibilidade. Fica 2 horas girando lá e não funciona. Não é isso? Isso é uma coisa. Ótimo saber. E também é importante saber que existe esse lugar no fórum onde eu possa peticionar eletronicamente.
Mas não tem funcionário para fazer isso. Eu vou lá e eu mesmo faço, é isso? Exatamente, Durval. Isso é a central de atendimento. Por outro lado, em algumas comarcas, exemplo da capital, existe a central facilitadora. O que é isso? É uma central de atendimento vitaminada. Por que vitaminada? Mediante convênio entre o Tribunal de Justiça e a OAB local, a OAB fornece funcionários para dar aquela atenção logística ao advogado, ensinando ele a fazer o peticionamento eletrônico. Aqui no João Mendes, por exemplo, salvo engano, temos 3 salas de central de atendimento, o Clóvis está me confirmando aqui, uma de central facilitadora. 3 de central facilitadora e uma de atendimento. Enfim, mas, salvo engano, na central facilitadora tem à disposição, são 8 máquinas ou 10 máquinas para essa finalidade. Então, principalmente na capital, mas inexoravelmente em todo o foro digital existe um meio para ser feito peticionamento eletrônico. Daí o porquê não precisa necessariamente peticionar em papel, que muitas vezes sensibiliza o juiz, mas por estar certo que lá existe uma central de atendimento, ele pode conduzir o advogado até lá, orientando para que ele faça o peticionamento lá. Ótimo. Clóvis, então fala para a gente um pouco sobre essas centrais, antes da gente prosseguir, já que o Dr. Fernando tocou nisso. Fala um pouco dessas centrais do João Mendes, então, para ficar claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Boa noite a todos. Como o Dr. Fernando Tasso colocou, em cada UAB aqui dos andares do prédio João Mendes, por exemplo, nós temos as centrais facilitadoras, que são montadas a partir do convênio entre a OAB e o Tribunal de Justiça. E, além disso, nós temos uma central de atendimento que fica no 10º andar, né? Lá está disponibilizado, salvo engano, acho que 5 ou 7 máquinas, se não me falha a memória agora, né? Disponibilizadas ali para o autoatendimento dos advogados. Então, são recursos, como o Dr. Fernando já disse, que estão à disposição do advogado para o peticionamento nos casos em que ele não tem condições técnicas ali do escritório dele de fazer o peticionamento. Clóvis, continuando a nossa conversa, então, mudando um pouco o tema, eu sou advogado e protocolei lá uma petição. É possível cancelar isso? Existe cancelamento do protocolo da petição? Isso, é do protocolo, né? Porque antes do peticionamento eletrônico nós tínhamos o protocolo já com a distribuição propriamente dita, né? Ali era analisado pelo funcionário do distribuidor, né? As condições de entrada dessa petição e no momento ali seguinte já era distribuída, né? Ela era aceita e distribuída. Agora, com o peticionamento eletrônico não há esse juízo de valor pelo sistema. Então, todo o protocolo realizado, ele tem uma avaliação dos funcionários do distribuidor. Naqueles casos em que, inclusive, a Corregedoria já estabeleceu no parecer, em 1119 de 2012, onde há condições de cancelamento dessa petição. No caso de competências encaminhadas inadequadamente, ou uma petição intermediária no lugar de uma inicial, são condições, aí, a exemplo dessas, que o distribuidor pode submeter essas petições ao conhecimento da corregedora permanente, né, e ali ele fazer o cancelamento desse protocolo. Então não é da distribuição, é do protocolo. No momento que o distribuidor cancela o protocolo da petição, ele publica ao advogado, né, essa situação, que foi o protocolo cancelado da petição. Tem uma pergunta aqui da Rosa Maria Perucci Carizani, que é chefe de seção em São Carlos, e ela pergunta: o computador ficará à disposição do advogado na UAB ou em algum cartório? Acho que é isso que nós estávamos falando dessas centrais, não é? Que o Cláudio e o Dr. Fernando também. Os computadores ficam disponíveis na sala da UAB ou nessa central? Na facilitadora, né? Ou na central de atendimento. Numa comarca de interior também tem essas centrais? Obrigatoriamente sempre numa comarca híbrida, né, onde tem processamento digital também, a gente tem uma central de atendimento, né, como o Dr. Fernando Tasso colocou, é um computador com uma digitalizadora disponibilizada para o público. Agora, com acesso à internet, para peticionamento eletrônico. Agora, em algumas comarcas que já fizeram alguns convênios, aí é possível ter a central facilitadora. Normalmente é um arranjo aí entre o tribunal com a OAB, na sala da OAB dentro do fórum.
Então, haverá o computador disponível na sala da OAB ou essa central de atendimento. Tudo para facilitar para o advogado peticionar digitalmente. Ótimo. Então, continuando, como é que funciona, Ana Fabíola, eu queria que você explicasse como é que funciona a redistribuição, né, de uma comarca para outra. Às vezes uma comarca é digital, a outra não é. A Marinelli falou que é precatório, é tudo no papel. E a redistribuição, como é que faz? Eu distribuí um processo digital aqui em São Paulo, mas aí o juízo competente não era aqui, era numa comarca longe daqui, que ainda é no papel. Como é que vai funcionar esse troço? Boa noite a todos, né? Eu tenho, são duas situações, né, do encaminhamento deste processo, dependendo do meu destino. Se o meu destino for SAGE, então eu tenho hoje aqui um processo digital, no sistema SAGE, e meu destino for SAGE, eu encaminharei este processo para o destino de forma eletrônica. No destino, eles vão identificar, né, se o processo aqui, minha vara, é somente físico, eles irão fazer a materialização do processo e a tramitação permanecerá física. Se eu vou encaminhar um processo para um destino onde ainda temos o sistema PRODESP, eu farei o encaminhamento deste processo para o destino, que receberá este processo e reprotocolará este processo, informando em outros números o número anterior. Isso porque os sistemas não se conversam. Então, depois de reprotocolar, ele vai receber o número dele, eu vou informar a comarca de origem para que ela proceda à baixa deste processo. Muito bem. E como é que seria, você falou dos fóruns, mas e aqui em São Paulo, doutora Vanessa, entre as varas, no João Mendes, como é que faz? Dá para redistribuir de uma vara para outra? Dá para redistribuir de uma vara para outra, mas não é entre cartórios. Isso é feito via distribuidor, porque isso tem que ser anotado no distribuidor de onde o processo saiu e para onde o processo foi, até para que se anote o tipo de distribuição, se foi direcionado ou se foi livre. Tem uma pergunta aqui da Isabel, que é escrivã em Barueri, e ela fala: se o setor do protocolo geral receber embargos à execução civil no papel, e deveria ser digital, qual o procedimento correto? A petição deve ser devolvida ao protocolo ou o distribuidor deve digitalizar e distribuir? Marinelli. Bom, esclarecendo que o SAGE Pro, a gente até unificar o sistema, ele se tornar totalmente SAGE, a gente tem tido alguns problemas em relação a essa protocolização. Enquanto hoje o SAGE Pro, quando você distribui com o número CNJ, ele já acusa, né, na hora do recebimento, se o processo é digital ou não. Às vezes o advogado não sabe, ele vê que é digital, o próprio funcionário vai verificar que é digital e devolver e orientar o advogado. Agora, se por acaso não tinha o número CNJ, não era o SAGE Pro, ainda era o sistema antigo, ele, quando chega no destino, equivocadamente, o destino deve devolver ao protocolo e ele vai fazer a publicação para o advogado retirar a petição. Temos aqui uma outra pergunta, doutora Vanessa, acho que essa aqui é para a senhora. A Roseli Fátima de Oliveira Firme, que é chefe de seção judiciário de Mogi Guaçu. Olha que interessante, do estado inteiro as pessoas acompanhando e fazendo perguntas. Roseli Fátima de Oliveira Firme, da de Mogi Guaçu, pergunta: os advogados alegam que no momento do cadastro de inicial não existe a opção do tipo de distribuição. Assim, quando eles cadastram, mesmo que queiram peticionar por dependência, o sistema não permite. Nós do distribuidor é que acertamos de acordo com o constante do pedido na inicial. É isso mesmo? O advogado não consegue escolher o tipo de distribuição? É isso mesmo. A distribuição das iniciais, ela tem que ser encaminhada, todas as petições iniciais têm que ser encaminhadas ao distribuidor para distribuição. Isso não significa que ela é automaticamente distribuída pelo sistema. Ela vai para uma caixa no sistema do distribuidor e o distribuidor analisa um a um dos processos que são encaminhados para o distribuidor. O funcionário do setor de distribuição, ele vai analisar primeiro se o cadastro está corretamente preenchido, se preenche todos os requisitos e se essa petição foi distribuída por dependência a algum processo. Isso é feito manualmente. O distribuidor lê a petição para ver se é por dependência.
Quando é por dependência, o distribuidor direciona para a vara o processo que gerou a dependência. E isso é necessário também porque várias petições são encaminhadas ao distribuidor por engano. Nós recebemos, eventualmente, no distribuidor contestações, nós recebemos réplicas, e essas petições que não são iniciais são canceladas, a distribuição delas é cancelada, elas não viram um processo. Então, todas as iniciais que forem distribuídas por dependência, não precisa se preocupar que o sistema não permite escolher a distribuição por dependência. Isso vai ser feito pelo funcionário do distribuidor. E nesse aspecto, Durval, se você me permite encaixar uma outra explicação que eu ia falar, claro, porque é muito recorrente, inclusive os meus colegas vira e mexe me encaminham um e-mail questionando sobre isso. Antigamente o advogado, quando o processo era físico, o advogado que queria apresentar uma reconvenção ou embargos do devedor, ele protocolava no próprio cartório do processo, o escrivão determinava o desentranhamento, mandava para o distribuidor para regularizar, para receber um número de processo novo, porque a reconvenção recebe um número de processo, assim como os embargos do devedor, os embargos de execução, e ele voltava para o cartório. Hoje isso não é mais possível. Para que o processo receba um número novo, para que a reconvenção receba um número, para que os embargos recebam um número, o advogado tem que encaminhar a petição diretamente ao distribuidor, para que ela seja distribuída. E, mais uma vez, eu repito, o advogado não precisa se preocupar que ela vá para qualquer lugar, porque o distribuidor, quando receber uma reconvenção ou quando receber embargos da execução, ele direciona para a vara do processo que gerou a prevenção. Se a petição for equivocadamente encaminhada diretamente para o processo digital, o cartório não tem como fazer esse encaminhamento para o distribuidor para receber um número. O que o cartório vai fazer é intimar o advogado para que encaminhe a reconvenção e os embargos diretamente via distribuidor. Muito bem, nós estamos falando muito sobre o processo digital, mas tem uma pergunta aqui que é de Cleusa Disposte Pontes, que é um escrevente judiciário, técnico judiciário de Araçatuba. E ela pergunta: Dr. Fernando, como é que é essa questão da segurança do sistema contra os hackers? A gente sabe que na parte de informática tem um problema de segurança. O tribunal está preparado para isso? É seguro o sistema? O processo está seguro? As informações confidenciais estão seguras nesse sistema digital? Não tem perigo de cair em algum desses sites irregulares, vamos assim dizer? Na verdade, doutor, Deus, obrigado pela pergunta. Na verdade é que, tirando os processos em segredo de justiça, todo o nosso acervo é público. Então, na verdade, não é um ativo apetitoso ao hacker. No entanto, ele pode entrar para querer destruir, simplesmente pelo prazer da destruição. Seria pretensioso da parte de qualquer pessoa viva hoje dizer que um sistema é invulnerável. O único sistema invulnerável é aquele que está desligado da tomada. Quer dizer, não há como ser acessado. No entanto, desde o começo da informatização do Tribunal de Justiça e de todos os atributos que o processo eletrônico poderia se revestir, a segurança sempre foi o primeiro norte. Hoje, o que a gente tem em termos de segurança? A gente tem uma infraestrutura que é o estado da arte em termos de segurança da informação. O nosso pessoal é capacitado. Recentemente participou de 2 capacitações a respeito de segurança da informação com peritos renomadíssimos, o Dr. Domingo Montanaro, que forneceu esse treinamento e tudo mais. Então, em termos de infraestrutura, segurança perimetral, que nós chamamos, a gente está muito bem servido. Agora, não seria pretensioso a ponto de falar que é vulnerável, porque, afinal de contas, isso é apenas um conceito. Nós estamos muito bem servidos a esse respeito. No entanto, uma coisa que nos deixa muito tranquilo é a certificação digital, que é tão criticada, a certificação digital, doutor. O que significa você dotar um documento de uma certificação digital? Você vai tirar uma foto daquele documento. Se por algum motivo, por alguma hipótese, algum byte, mínimo byte, nesse documento for alterado, a certificação digital está violada e automaticamente vai acusar que aquele documento foi violado. Daí vamos dizer o seguinte: olha, e se violar justo aquele documento que era fundamental? É aí que eu volto para a questão da infraestrutura da informação. Veja como as matérias estão ligadas. Nós, além da base de trabalho diário que nós temos, nós também temos mais de uma cópia de segurança em ambiente segregado, dotado de total disponibilidade e total segurança.
Então isso nos deixa tranquilos. Existe então uma segurança intrínseca ao documento envelopado numa certificação digital e, numa hipótese cerebrina desse documento ser alterado, nós recorremos ao nosso backup. Então estamos tranquilos. Que ótimo, ficamos todos tranquilos. Clóvis, diz para mim, como é que funciona a questão da prevenção? Eu vou distribuir uma ação, como é que eu tenho que fazer alguma coisa? A prevenção é avaliada automaticamente pelo computador? Ou nós temos funcionários que cuidam disso? Fala um pouco sobre isso, Clóvis, por favor. A prevenção, ela não é automática ainda. Disso a gente depende de dois elementos do sistema, que é a juntada automática e a distribuição automática. Né? Isso está ainda em curso de desenvolvimento no sistema SAGE, né? E as questões de regra de prevenção estão todas sendo tomadas aí junto à corregedoria, né? Temos um expediente a respeito desse assunto, né? Então a pesquisa automática ela ainda não existe, é muito diferente do que era antes dos sistemas anteriores, onde eu tinha um relatório de uma lista de todos os documentos conexos que eles eram impressos no momento da distribuição. Isso ele pode ser feito, pode ser realizado essa pesquisa consultando a própria base de dados do sistema. Ótimo. Nós temos uma outra pergunta, Ana Fabiola, já passei para você, é de Araçatuba, não é isso? É de Roberto Irata, escrivão judicial de Araçatuba. No caso de redistribuição de processo de um estado para o outro, o SAGE digital entre eles está integrado? Não. Quando vamos redistribuir um processo nosso para outro estado, sendo ele digital, nós teremos que imprimir este processo, autuar, e o distribuidor fará uma movimentação que é de encaminhamento para outro estado. Esta movimentação altera a situação do processo e nós encaminhamos este processo por malote, como fazemos normalmente. Ele vai por papel. Para outros estados não é digital. Isso mesmo. Tem que ser por papel. Tem que ser por papel. Ótimo. Nós temos aqui duas perguntas tratando mais ou menos da mesma questão, com origens diferentes. Uma é da Aletea Torres Gabriele, que é coordenadora do distribuidor de Campinas. E ela pergunta: os pedidos do plantão judiciário devem vir em papel, já que não há plantão de distribuidor? E quando chegam para distribuição no dia útil subsequente, eles devem ser digitalizados ou seguem fisicamente em varas híbridas? A outra é da Jane Rios, que é um escrevente técnico de Campinas. Ela pergunta: ação civil distribuída no dia do plantão, sábado ou domingo, quando ela vai para o distribuidor tem que digitalizar ou ela vai como físico? Marinete. Os plantões, a gente recebe, qualquer plantão, sempre a petição física, né? E quando chega no fórum do distribuidor, do qual é competente, se as varas forem digitais, tem que digitalizar. Se as varas forem físicas, ele vai correr fisicamente. Nós temos uma outra aqui, a Paula Regina Lopes Silva, chefe de seção judiciária de Itaquaquecetuba. E ela pergunta: é competência do distribuidor cadastrar as partes que não foram cadastradas pelo advogado? Quem que pode responder essa para nós? Nesse? Por enquanto é. É requisito que o advogado, ao peticionar, faça o cadastro das partes, dos documentos, de todos os autores, de todos os réus. Eventualmente isso é falho. Quando chega para nós, não são todos os réus, por exemplo, que estão cadastrados. Por enquanto, o distribuidor ainda faz essa conferência e ainda regulariza esse cadastro. Até porque não existe uma ferramenta no sistema que permite a devolução ao advogado para que complete esse cadastro. Mas, salvo o melhor juízo, é uma ferramenta que tem sido estudada, não é? Na verdade, estudada em desenvolvimento. A matriz de aprovação, que a gente chama, é o desenho inicial de como vai funcionar essa ferramenta, já foi validado pela STI, está no STI 1.2.2, e ainda que a gente vai ter a implementação dessa ferramenta. Porque, às vezes o advogado peticiona fulano de tal e outro. Isso em termos de cadastro é um desastre, porque a gente não tem como tabelar todas as partes que estão lá. Então hoje, quem acaba absorvendo esse trabalho a nível do
Então a tendência é que a gente passe isso para o advogado. Se ele não fizer corretamente, vai acabar sendo devolvido para ele. Exatamente, mesmo que a resolução 551 prevê que a responsabilidade pela correta formação dos autos e cadastramento dos dados do processo cabe ao advogado. Muito bem. E já pegando um gancho nisso, não sei se o Clóvis ou a Ana Fabiola podem me responder. Quando o advogado faz a petição e não põe o número do processo, isso também é um trabalho que acaba gerando, né? É verdade, porque hoje a gente tem uma funcionalidade do sistema que ao dar entrada, né, ao protocolar uma petição intermediária, seja em qualquer ponto do estado, com o sistema SAGE, com o número de processo, ele já identifica no processo, né, ele te dá o que a gente chama de alerta, ele alerta que a existência daquele protocolo. Então é uma vantagem aí muito grande para a organização cartorária. Né? Então hoje muitos setores de protocolo sentem dificuldade em usar essa ferramenta dentro do sistema por conta das petições que são encaminhadas sem o número de processos. Temos uma pergunta aqui, vou passar para a Ana Fabiola. Não sei se você vai lembrar dessa informação. Mas a Maria Olívia Rodrigues de Demarque, lá de Cafelândia, escrevente técnico, ela está perguntando a partir de quando lá em Cafelândia eles vão estar distribuindo petições digitais também. Eu acho que todos acabam tendo uma grande vontade, um grande interesse em se modernizar, em se tornar digitais, né? Tem essa informação já ou não? Essa informação ela está disponibilizada, né, no portal do tribunal, lá no livro do Puma. Temos todo o cronograma de implantação do sistema SAGE no estado todo. O Fernando, quer acrescentar alguma coisa? Adendo a isso, não me recordo se Cafelândia existe competência específica, civil, família, assistência do trabalho ou JEC. Se forem varas cumulativas, eu já posso adiantar que, muito embora receba o novo sistema, não vai receber nesse momento o processo eletrônico, por uma questão de mescla de competências. E hoje ainda não é possível se separar parte digital, parte não digital. Não entendi. Então, como é que vai? Cafelândia vai primeiro receber? Se lá forem varas cumulativas em Cafelândia, ainda não vai receber o processo eletrônico, mas já vai trabalhar no SAGE porque estamos atendendo aquele objetivo estratégico número 5, que é de colocação de um sistema único no estado inteiro, nas 1.750. Ou seja, como lá as varas não são só cíveis, ou só criminais, ou só de infância e juventude, então não dá para ser digital ainda, neste momento. Então, teria que ser, por exemplo, só cível para poder ser digital, por exemplo. Mas vai ter o SAGE, que já ajuda muito, já é um grande passo. Não é? Eu queria complementar a resposta do Clóvis, se me permitem voltar da questão do número correto, que facilita muito a identificação correta do número do processo na petição. Falando sobre isso, inclusive, o nosso protocolo central do João Mendes, a gente recebe por dia aproximadamente 10 mil petições. É um volume enorme de petição. E ainda que os funcionários tentem identificar se há petições digitais neste meio dessas petições, às vezes não conseguem, ou porque o número está errado, ou porque não se atentou, ou porque o sistema utilizado não permitiu a conferência desse número. Então, às vezes, nós recebemos petições de processos digitais fisicamente apresentadas no protocolo. O que eu queria esclarecer é que essas petições físicas referentes a processos digitais, elas não são encaminhadas. Não adianta levar físico no protocolo, achando que ela vai chegar no processo, que ela vai chegar no cartório e o escrivão vai digitalizar e jogar no processo, porque não vai. O que acontece com as petições físicas de processos digitais é que elas são devolvidas ao advogado. Então o protocolo, se receber, vai fazer por engano, porque não é para receber petição física. Se receber, vai receber por engano. E quando for fazer a conferência e caminhar nos malotes ou encaminhar para os processos, os funcionários do protocolo vão devolver essa petição para o advogado. Então ela não vai ser encaminhada. E aí, Durval, se você me permite, tem uma pergunta aqui, como fazer a publicação dos protocolos cancelados, que eu vou passar para a Marinete. Hoje, por hora, o SAGE-PRO não contempla essa ferramenta de publicação dos protocolos cancelados. Então, o que ocorre? A gente do distribuidor cancela os protocolos, depois a Softplan encaminha uma listagem,
naquele período semanal, quinzenal dos protocolos cancelados, os distribuidores ainda fazem no Word. Outra dúvida também bem recorrente é que os advogados têm reclamado que os protocolos são cancelados, que eles não têm ciência. A gente também já pediu essa funcionalidade, né, que em breve estará disponível, assim que o motivo do cancelamento do protocolo. Mas hoje tem que fazer no Word. Muito bem. As petições que são devolvidas são feitas, então, são publicadas no Diário Oficial, e o advogado, se ele quiser saber se a dele foi ou não para o processo, basta ver que vai estar lá, pronta para ser devolvida. Cancelada, e a petição no papel vai ser devolvida, ou não? Não, porque nós não somos digital, né? Ele só vai saber que aquela petição que ele entrou digitalmente foi cancelada. Não, mas eu digo, quando eu mando fisicamente a petição, que a doutora Vanessa falou que ela não vai ser encaminhada. Sim, fisicamente a gente está falando da petição intermediária. Isso. Sim, ela vai ser devolvida para o destino, e o protocolo do destino, o qual recebeu essa petição, ele vai publicar no Diário Oficial. Aí o advogado tem que dirigir-se ao setor e retirar a petição. Ou seja, não adianta protocolar em papel aquilo que deveria ser digital. Tá? É assim que funciona. É melhor para todos. Daqui a pouco nós já estamos caminhando para o final, daqui a pouco eu vou abrir para a plateia se quer fazer alguma sugestão ou fazer alguma pergunta também. Tá? Mas nós temos aqui uma pergunta da Maria Sueli Marques de Oliveira, ela é escrivã em Taubaté. E ela diz: como verificar a autenticidade das guias de custas e emolumentos? Hoje a conferência é detalhada. Como evitar o uso mais de uma vez das guias? A Sueli, escrivã, distribuidor de Taubaté. Eu vou, com relação a isso, vou passar a palavra ao Dr. Fernando Tasso, mas antes eu quero fazer uma observação. A Corregedoria Geral da Justiça, há mais de um ano, editou um provimento para regrar, para nortear o recolhimento de custas. As custas têm que ser preenchidas na guia a guia GARI tem que ser corretamente preenchida com os dados, como manda o provimento, e tem que ser autenticado na guia. Tá? A não ser que na internet você consiga preencher todos os dados também que devem constar da guia GARI. E aí você vai ao banco e o banco tem que autenticar a sua guia. Por quê? Porque existiram e existem reclamações de guias que não são autênticas. A Corregedoria recebeu representações, encaminhou para a polícia para abrir inquérito policial pelo uso indevido de guias, com pagamento de uma guia que era reproduzida. Por quê? Porque aquela filipeta não contém os dados. Então não adianta eu fazer uma guia e grampear uma filipeta de pagamento se na filipeta não tem os dados do processo. Não é? Então, para evitar qualquer tipo de problema, a Corregedoria editou esse provimento, não é? Que determina como é que se recolhe custas com segurança. Agora, é claro que a última palavra da adequação ou não do recolhimento das custas é do juiz do processo. Então, o distribuidor não vai ficar discutindo com ninguém, e nem o protocolo. Chegou a guia, o distribuidor recolhe, se ele identificar prontamente alguma fraude, alguma coisa, ele leva para o corregedor permanente. Mas se não for nada muito flagrante, cabe ao juiz do processo ver se vai aceitar ou não aquele recolhimento. Existem inúmeras instituições bancárias no país que recolhem tributos, não é? Então, recolhimento de tributos não é privilégio de um banco, ou de 2 bancos, ou de 3 bancos. Todos recolhem tributos. E quando a gente paga um tributo federal, a gente tem que preencher a guia. Quando a gente paga um tributo estadual, a gente tem que preencher a guia. O municipal, a gente tem que preencher a guia. Quando as custas são judiciais, tem que preencher a guia também e autenticar na guia, senão não fica seguro, a não ser que a filipeta contenha todos os dados necessários. É importante saber disso, não é? Eu falar, mas o banco que eu vou não quer autenticar na guia. Não tem problema, vai em outro. Como eu disse, tem vários bancos, não é? A gente escolhe qual banco que a gente quer fazer o pagamento.
Agora, a última palavra, repito, é do juiz do processo. Se ele entender que está provada a autenticidade daquele recolhimento, daquela guia de custas, né, para evitar, como diz a pergunta, o uso mais de uma vez das guias, o juiz é que dá a última palavra. Tá bom? Até porque, contra a palavra dele, cabe recurso. Tá bom? Contra a palavra dele nos autos, evidente. Doutor Fernando. Val, isso que você relatou é a dura realidade de hoje mesmo. E eu vou responder a pergunta em duas fases. Primeiro, de como ainda é hoje e como será no futuro. Hoje, tanto no físico quanto no digital, o nosso problema é exatamente esse, a reutilização das guias de recolhimento. Portanto, se não for no processo digital, como que se junta hoje uma guia de recolhimento? Digitaliza-se, guarda-se consigo o original até o término do prazo da ação rescisória daquele respectivo processo. Então, eu digitalizo e guardo comigo para caso o juiz queira conferir, ou caso seja submetido a perícia ou qualquer coisa, a gente tenha como apresentar. No entanto, é um sistema falho, porque, tal como no físico, no digital também a gente está dependendo de um documento que não tem, às vezes, todas as informações que atrelam inexoravelmente aquele processo, mas poderia, em tese, ser usado em outros. Por isso que no planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, um dos 22 objetivos é justamente o portal de custas, que a gente chama, que é uma ferramenta de informática, uma ferramenta de tecnologia, pela qual a parte entraria nesse portal de custas, faria o pagamento, os dados já seriam consumidos do processo originário, quer dizer, não teria necessidade de se redigitar, com aí riscos de erro de digitação, erro de numeração, nada. Seria feito o pagamento também pela via da internet, e isso já seria atrelado ao processo com a queima, que a gente chama daquela guia. Usou no processo, está queimada aquela guia. Isso já está sendo objeto de estudo avançado, mas não só estudo, já em vias de implementação. O Banco do Brasil, que está desenvolvendo essa ferramenta, já contratou uma empresa para desenvolvimento, a empresa Cobra, e isso nós temos perspectiva de até o final do ano, pelo menos, já começarmos a trilhar esse caminho do recolhimento das custas pelo portal de custas. Muito bem. Nós temos aqui mais duas perguntas. Uma eu vou dirigir para a Fabiola. Fabiola, o Rogério Andrade, chefe de seção judiciária lá de Valinhos, ele pergunta, a funcionalidade movimentação unitária exclusiva do distribuidor está também aberta aos ofícios judiciais, o que tem gerado dúvidas sobre quem deve proceder. A movimentação unitária, ela também é utilizada pelos cartórios, né? Então, existe ali movimentações que são exclusivas do distribuidor, e essas não devem ser selecionadas pelo cartório. Mas existem outras que nós cartorários utilizamos, porque quais são elas, né? Por exemplo, decisões de segunda instância, eu tenho que inserir lá uma movimentação manualmente, vou acessar movimentação unitária, vou selecionar as decisões de segunda instância para relatar lá se o meu recurso foi provido ou não. Guia de levantamento judicial é uma guia que é feita fora do sistema SAGE. Então, ao emitir essa guia, eu devo lançar esta movimentação. Então, são movimentações que não são automáticas. Então, nós cartorários também utilizamos. Fabiola, então aproveitando, já vamos continuar com a pergunta da Nancy G. Farias Martins, que é uma escrivã aqui da capital. Ela pergunta, solicito orientações aos funcionários do distribuidor das execuções fiscais estaduais, pois os embargos de devedor de processos físicos estão sendo distribuídos para o embargos de execução. Distribuidor de execução fiscal estadual. Certo. Recebimento de embargo de devedor de processos físicos estão sendo distribuídos. Procede isso? Procede, né? É uma ação, ela é distribuída. Então, a nova distribuição ela é feita de forma eletrônica. E ela sim permanece. Eu tenho o processo principal, ele tramita no formato físico e os embargos no formato digital. E o comunicado, né, 119 e 120 de 2012, eles traçam as regras, né, que eu devo certificar nos dois autos, né, a forma de tramitação de um e de outro. Então, eu vou dizer nos meus autos digitais que tem um processo físico, o número dele, e nos meus autos de embargos, que são digitais, eu vou dizer o número do meu processo físico que tramita e eles têm vinculação.
Muito bem. Eu vou fazer mais uma pergunta para o doutor Fernando Tasso, porque eu acho que isso ficou esquecido. Como é que é o peticionamento eletrônico do segundo grau? Como é que fica essa parte do segundo? Nós estamos falando de petição no primeiro grau, mas e no segundo grau, doutor Tasso? Perfeito, Durval. É importante, vou dar uma regra de ouro para se guiar no peticionamento do segundo grau. Até termos a total, contemplarmos totalmente o segundo grau com o processo eletrônico, a regra é, temos que ver qual é o recurso que estamos manejando. Portanto, se for uma apelação, que é um recurso que se maneja no primeiro grau, deve seguir o formato do processo que está embaixo da apelação. Portanto, se o processo é físico, peticiona-se uma apelação em primeiro grau, fisicamente também, e assim subirá e assim será extinto. Se o processo originário for digital e eu vou manejar uma apelação também no primeiro grau, por consequência digital. Por outro lado, se o recurso for originário do segundo grau, aí há necessidade do advogado ir ao portal do peticionamento eletrônico do Tribunal de Justiça para saber se aquela seção de direito já está recebendo protocolos unicamente digitais. Hoje, o que temos na realidade? Colégios recursais na capital, Câmara Especial, Direito Privado 3 e em seguida teremos o Direito Público. Portanto, se o recurso é de interposição originária no segundo grau, exemplo, agravo de instrumento, tem-se que ver qual a competência para aquela ação. Então, portanto, se for competência do Direito Privado 3, hoje, o peticionamento para o segundo grau, muito embora o processo originário seja físico, deve ser feito eletronicamente. Por outro lado, se vamos peticionar, por exemplo, para a seção de direito criminal, que ainda hoje não foi contemplado com o processo eletrônico, tem-se que necessariamente fazer o protocolo fisicamente. Regra de ouro. Ótimo. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Nós recebemos só pergunta pela internet. Alguém daqui tem interesse em fazer alguma pergunta? Pois não. Não, mas só um instantinho que ele vai lhe dar o microfone, porque as pessoas que estão ouvindo em casa também, às vezes, podem ter a mesma dúvida. Como perita judicial, eu recebo uma intimação eletrônica do e-mail de um processo eletrônico para início dos trabalhos, mas a comunicação dos advogados com o público que eu vou fazer, porque eu não tenho certificação digital. Salvo engano, a doutora é perita e tem a OAB, é isso? Certo. Vejam, qual é a forma de interação das partes, dos advogados com o processo? Pelo portal, pelo que se faz o peticionamento eletrônico. Quem que não tem um portal para chamar de seu, vamos dizer assim? O perito, por exemplo. Por exemplo, também aquelas instituições, por exemplo, o IMESC, que não tem ainda integração de sistemas com o Tribunal de Justiça. Portanto, isso também é previsto na Resolução 551 e, por determinado tempo, essas instituições poderiam sim entregar em papel e ser digitalizado pela serventia. Mas no caso dos peritos, hoje, o que temos hoje, dia 26 de junho, é isso? Hoje nós temos o seguinte, o perito ele interage com o processo eletrônico, entregando suas petições em papel. E a serventia assume a tarefa de digitalizar tanto os seus laudos quanto as suas manifestações. Mas o que temos aí pela frente? Já está também em fase de aprovação da matriz de desenvolvimento para o portal do perito, que é justamente onde ele vai receber a intimação de que existe uma perícia a ser feita e subsequentes, logicamente, no processo, e é onde ele, assim como o advogado, membro do Ministério Público e da Defensoria Pública já fazem hoje, também vão subir digitalmente, assinando com a certificação digital o seu laudo. Isso é um futuro bastante fácil. Mais alguém na plateia? Ele vai levar o microfone. Boa noite. Edmar, sou escrivão judicial do Fórum Regional São Tomás. Como a maioria dos fóruns regionais, né, a gente tem problema exatamente no protocolo de segunda instância. A maioria dos advogados direcionam, em vez de ir para a Câmara ou sessão, para o presidente do tribunal. E a maioria das vezes são terceiros que vão protocolar. E não tem conhecimento algum da matéria original. Como proceder nesses casos? Não seria uma sugestão de endereçamento seja feito para a Câmara e não para o presidente do tribunal, para
facilitar o endereçamento. Desculpe o seu nome. Edmar. A questão do endereçamento, naturalmente, é uma tarefa que cabe ao advogado. E isso pode-se dizer o seguinte: puxa vida, ele fazendo o protocolo por emissário pode incorrer em erro. No entanto, não me parece que isso seja uma hipótese viável. Por quê? A exata dicção de cada competência, de cada seção de direito, já está disponível no site do Tribunal de Justiça. Aí a gente pode questionar o seguinte: mas há competências em que há alguma dúvida. Isso nós fomos ver na implantação, quando implantamos o direito privado 3, que algumas competências, vamos dizer assim, são diferenciáveis do direito privado 2 por uma circunstância, aliás, muito, muito sutil. Isso pode gerar alguma confusão. Aí é dado um tratamento específico pelo distribuidor, que talvez a SPI possa detalhar com mais proficiência. De todo modo, a questão do emissário fazer esse erro, me parece que advém da origem da feitura da petição e do endereçamento. Agora, como é feito o tratamento, eu gostaria de saber se alguém pode... Só para entender, o senhor é do cartório ou é do distribuidor de Santo Amaro? Do distribuidor de Santo Amaro. Tá. Marinelli, quer fazer algum acréscimo? A gente tem trabalhado na orientação dos distribuidores, doutor Fernando, dos nossos distribuidores, né, dos outros também do Estado, porque o que acontece? O que o Edmar quis dizer é assim: o advogado endereça sempre ao presidente do Tribunal de Justiça, tá? Aí a gente, na verdade, do protocolo, tem que ler a petição para ver qual é a competência. É essa dificuldade que o Edmar está falando e que todos os fóruns regionais estão sentindo. O doutor Fernando sabe disso, né? Que a gente tem orientado. O que o Edmar está dizendo, assim, se não poderia ter um comunicado dizendo para que o próprio advogado já endereçasse, não ao presidente, ou mencionasse no endereçamento a Câmara onde o processo está correndo. Para as petições eletrônicas ou segundo grau, já tem essa possibilidade. Então, ao selecionar a classe ou o assunto, isso já fala. Isso é o direito privado 3. Na verdade, isso é um desenvolvimento que está sendo feito no portal para facilitar o advogado, para que ele não incorra em erro. Portanto, ele, verificando que aquela matéria que ele julga ser do privado 3, por exemplo, nesse momento, se ele colocar lá, vai falar, ok, pode prosseguir pelo privado 3. Do contrário, se for uma matéria do privado 2, no próprio site vai identificar, falar, essa competência se refere ao privado 2 ou privado 1, por favor, proceda ao protocolo. Mais alguém da plateia? Não? Então nós vamos caminhando para o nosso encerramento. Doutora Vanessa, a senhora quer fazer algum acréscimo, alguma dica, alguma... ou nada? Via de regra, os advogados me perguntam no meu gabinete como despachar com o juiz os processos digitais, como despachar com o juiz as petições nos processos digitais. Isso não é uma orientação sistemática, é mais o que eu adoto na minha vara, mas eu sempre aconselho o advogado a encaminhar a petição eletronicamente ao processo antes de vir despachar com o juiz. Quando ele vier despachar com o juiz, ele pode ou não trazer uma cópia física para facilitar a compreensão. Mas se a petição já estiver no sistema, é muito simples para o juiz acessar e visualizar esse processo. Enquanto o advogado despacha a petição, o juiz consegue digitar o número do processo e a petição dele ou já está lá, ou o escrevente de sala junta aí em segundos. Então, a dica que eu dou para os advogados que constantemente perguntam isso é que encaminhem a petição eletrônica antes de vir despachar com o juiz, e não o contrário, não venham despachar antes de encaminhar. E o segundo ponto que eu ia falar é que quando eu autorizo a distribuição física, quando o sistema está indisponível e quando a questão é efetivamente urgente, a gente autoriza a distribuição física, esse processo não vai ser físico. Ele é um processo digital. Ele é distribuído como processo digital. Aquela petição física é distribuída como um processo digital. E aí o distribuidor, ou o cartório do destino, vai digitalizar depois essa petição e vai lançar dentro daquele processo digital distribuído. Então, o fato de distribuir uma petição física não altera em nada o trâmite processual. Fernando, o senhor gostaria de dar alguma dica ou encerrar a sua? Eu gostaria de agradecer
possibilidade da gente mais uma vez falar sobre esse tema, porque acho que quanto mais a gente fala, mais a gente esclarece, e dizer que estamos à disposição na assessoria, por e-mail, por qualquer meio, a gente está à disposição para solucionar as dúvidas que porventura houver. Marinelli, alguma dica final? Eu gostaria de acalmar as pessoas que estão nos assistindo. Eu sei que a gente tem sentido essa dificuldade que todas as comarcas têm, né, quando o sistema é novo, está implantando. E quero esclarecer que a Secretaria de Primeira Instância, e se o doutor Fernando me permite, a Secretaria de Tecnologia, a gente tem trabalhado incansavelmente junto à presidência, à corregedoria, para aprimorar os procedimentos e que se torne o mais fácil possível para todos, tá? E só queria dar um dado, né? Por exemplo, aqui no João Mendes, o projeto, né, de digitalização nas varas cíveis, nesse curto espaço de tempo, a gente já tem 46 mil iniciais distribuídas para as varas cíveis, e de uma maneira muito tranquila. Já é o sucesso do sistema. As coisas começam, as pessoas vão se acostumando, e daqui a um tempo, Dr. Tasso, ninguém vai lembrar mais de processo de papel. Esse tempo que eu digo daqui a uns 20 anos, não é? Mas começa agora, não é? E olha, 20 anos passa rapidinho, né? Ainda ontem eu tinha 20, hoje já estou com mais do que isso. Clóvis, gostaria de dar uma despedida, a última. Só agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com todos, né, a respeito desses assuntos, e só enfatizar aqui essa situação de transitoriedade que nós estamos passando, né, em uma mudança de sistemas e de um paradigma de trabalho, né. A gente tinha antes o processo físico e agora o processo digital entrando na vida da gente, né, é uma coisa nova, tanto para termos normativos, quanto para procedimentos cartorários e dos próprios advogados, enfim, todo mundo se adaptando aí nesse novo formato. Então tentar com muita paciência e participação de todos, e compreensão, né, e as coisas vão aos poucos se encaixar. A gente chega a uma situação favorável. O professor colocou, daqui a 20 anos, ou até menos, a gente vai estar esquecendo dessa situação. Fabiola? Eu queria agradecer a presença de todos, né, e dizer que nós da Secretaria estamos à disposição dos senhores, né, para auxiliá-los nas futuras dúvidas, né, e dificuldades aí que estejam encontrando no rotina cartorária. E lembrar que esse nosso programa de hoje vai ficar disponível na internet, no afamarges.com.br/palestras. Daqui uns 2 dias aproximadamente já vai estar disponível, para que possa ser assistido de novo. Às vezes ficou uma parte que não deu para entender bem, ou foi muito rápido, não deu para compreender. Vai ficar disponível para os amigos assistirem, e isso vai se replicando, a experiência mostra isso. Tá bom? Muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado a todos que participaram, doutor Fernando, doutora Vanessa, Marinelli, Clóvis, Fabio. Muito obrigado a Ana Lúcia Negreiros, que permitiu que o seu pessoal da SPI viesse aqui contribuir conosco. Muito obrigado a todos e uma boa noite.